Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Acupuntura, Sementes para o Bem. Eu me chamo Dalmo Alves e sou terapeuta com base nas técnicas de terapias tradicionais chinesas. E uma delas se chama acupuntura. A acupuntura é uma técnica terapêutica milenar. E já por muito tempo ela tem sido usada como um meio de ajudar os pacientes a encontrar o equilíbrio para ter uma vida mais saudável. A acupuntura, ela tem sido usada com o objetivo não de tratar uma doença, mas de tratar o paciente. É por isso que a acupuntura tem um olhar mais holístico. Ela olha o paciente no aspecto físico, mas também no aspecto emocional e no aspecto espiritual. Por isso, nesse programa, nós queremos explicar um pouco como funciona a acupuntura, mas mostrar também a relação dela para a nossa vida saudável em sentido emocional, inicialmente. Nós sabemos que hoje nós vivemos numa sociedade bastante estressante e um dos maiores problemas para a vida moderna tem sido a depressão. Nós vamos mencionar como a acupuntura pode ajudar nesse tipo de transtorno e nas suas muitas ramificações. A acupuntura tradicional, antiga, ela tinha como objetivo a inserção de micros agulhas em determinados pontos do corpo, conhecido como meridianos. Esses pontos, ao serem estimulados, enviam uma mensagem ao cérebro de que determinado ponto do corpo precisa de tratamento. E isso faz com que o cérebro atue, provocando a recuperação do paciente daquela patologia. Mas será que a acupuntura pode ser usada também hoje para tratar as doenças emocionais, conforme já mencionamos? Sim, pode sim. É por isso que é importante nós entendermos que a acupuntura não é apenas uma mera inserção de agulhas. No passado, se utilizava muito essa técnica. Hoje a acupuntura evoluiu-se tanto que existe a eletroacupuntura, a acupuntura auricular e muitas outras técnicas de acupuntura que visam estimular esses pontos e tratar a saúde do paciente. Entretanto, é digno de nota nós mencionarmos que a medicina tradicional chinesa, através da acupuntura, ela tem um olhar holístico, no sentido de que olha o ser humano como um todo, física, emocionalmente e espiritualmente, a fim de conduzir a pessoa a um equilíbrio. Ao ser mencionado isso, podemos citar claramente a doença conhecida hoje como sendo a doença do século, que é a depressão. A acupuntura tem atuado de modo bem sucedido em tratar transtornos emocionais envolvendo a depressão e suas muitas ramificações, como a síndrome do pânico, o TAG, a bipolaridade e muitos outros transtornos de origem emocional. Porque o que é a depressão? A depressão, na verdade, é um problema de saúde. A pessoa, ou por um fator genético, ou por um fator que envolveu algum trauma na sua vida, ou mesmo por algum outro fator que envolva deficiências de determinadas vitaminas em seu corpo, começa a entrar em um processo de tristeza profunda. E se esse processo não for interrompido ou tratado, a pessoa pode perder a alegria de viver e de fazer o que normalmente ela gostava de realizar com contentamento. A ideia da terapia tradicional chinesa é descobrir não apenas os sintomas, mas a raiz
a origem que levou aquele transtorno a se desenvolver. Existe uma predisposição genética da pessoa e na família para esse transtorno? Essa pessoa passou por vários traumas que a levaram a desenvolver esse transtorno? Talvez a sua saúde física esteja tão debilitada que o seu próprio corpo não está dando conta de desenvolver as substâncias químicas cerebrais necessárias para manter o seu estado de alegria? Sim, é importante nós nos perguntarmos isso, porque a depressão é exatamente a falta de noradrenalina e serotonina no cérebro. São conhecidos como sendo os hormônios do contentamento, do prazer e da alegria. E quando falta essa química, ou na linguagem, digamos assim, mais simples, aquele sal no nosso cérebro, isso faz com que a pessoa, aos poucos, vá desenvolvendo, às vezes sem se aperceber, um estado depressivo. É por isso que a terapia tradicional chinesa, a acupuntura, primeiro olha com esse olhar para o paciente. Observa com atenção não só os sintomas de tristeza ou de digamos assim, de descontentamento para com a vida, mas observa também se essa patologia tem se instalado muitas vezes por fruto da rotina e da vida acelerada que a pessoa possa estar tendo, ou que a pessoa pode ter tido em resultado de algum trauma, e passa a ressignificar a vida desse paciente, não só por tratar os pontos certos de acupuntura em seu corpo, conhecidos como meridianos, estimulando o seu cérebro a agir nesses campos, mas também a ajudar o paciente a entender pelo que ele está passando, a ir com mais calma no ritmo da sua vida e ajustar a sua vida visando a sua recuperação. É muito digno de nota nós mencionarmos que hoje nós estamos vivendo em um país que é campeão no uso dos ansiolíticos. Não que seja errado usar os ansiolíticos, quando estes são bem acompanhados pelos especialistas e têm um objetivo que é tratar determinada patologia, se justifica. Mas hoje as pessoas levam uma vida tão acelerada, em um ritmo tão frenético, que impede muitas vezes que elas tenham aquele olhar de fora para dentro de si e perceberem que a nossa vida sempre vai pedir mais calma, no ritmo acelerado em que nós vivemos. E quando nós não damos atenção a esses aspectos tão importantes, a fatura chega muitas vezes em forma de um transtorno emocional. Daí a acupuntura entra no cenário, ajudando a pessoa a ver que a medicação, muitas vezes tão necessária, por si só, não irá produzir tamanho efeito, se ele ou ela não aprender a ressignificar a vida, ajustar seus pensamentos, suas prioridades e a maneira de ver, muitas vezes, as problemáticas que envolvem o seu cotidiano. Quero chamar a atenção nesse momento, então, para você. Há algo muito interessante que precisamos ter em mente quando nós tratamos questões que envolvem o nosso emocional com a acupuntura. Você certamente já deve ter tido a experiência de observar uma rosa bem de perto, ou também um legume conhecido como repolho. Você já parou para notar a diferença que ambas dessas duas criações existem? A rosa, se todos perceberem bem, ela nasce fechada. Mas à medida que ela amadurece, ela vai se abrindo, até o ponto de ficar completamente aberta, produzindo uma excelente fragrância.
Já o repolho, ele é diferente. Ele nasce aberto e aos poucos ele vai se fechando, até que amadurece fechado. O que eu quero dizer, citando essas duas criações, é que nós, quando paramos para olhar o cenário atual que envolve, né, a problemática da depressão, precisamos ser como uma rosa. Uma rosa que mantém, ao passo que amadurece, a sua vida, a sua mente aberta, para entender o que está envolvido. E não sermos como um repolho, que ao passo que a vida amadurece e que o cenário da vida se desenrola, vai se fechando. É muito importante nós mencionarmos esse ponto, porque infelizmente a depressão tem sido vista na nossa situação atual hoje como sendo algo que se deve ter preconceito. E muitos que passam por essa patologia evitam buscar ajuda, seja terapêutica, através dos psicólogos ou dos terapeutas que trabalham com acupuntura, por exemplo. E isso faz com que a pessoa se feche dentro de uma concha. O medo da rejeição, com medo do que desconhece, e esse preconceito de si e dos outros faz com que muitas vezes essa patologia avance para um estado quase sem recuperação, aonde muitos acabam perdendo por completo a vontade de viver. Por isso eu fiz questão de iniciar esse assunto falando sobre a acupuntura, mas mostrando a relação que ela tem com o nosso ser emocional. E chamando a sua atenção, meu ouvinte, que tenha esse problema, ou você que tem um familiar dentro de sua casa que passa por esse problema, ou um amigo, que você tem um olhar de uma rosa, de uma mente aberta para entender o que você está lidando dentro de si, o que você está lidando dentro de sua família, para que seu amigo, seu familiar ou você mesmo possa encontrar o caminho da recuperação, que muitas vezes é possível, porque a depressão, quando não é algo crônico, que já está se instalado por muitos anos, ela pode sim ser curada. E mesmo que a pessoa não alcance uma recuperação total, ela pode aprender a conviver melhor com a patologia, ao invés de simplesmente sobreviver, como muitos hoje têm feito. Vivemos hoje em uma sociedade em que as pessoas acolhem e confortam quem tem câncer, mas quem tem depressão muitas vezes é posto de lado. E isso faz com que o processo de recuperação e de busca da ajuda da pessoa que enfrenta tal transtorno se torne difícil. Por isso é importante nós olharmos com o olhar que a acupuntura tem para os aspectos emocionais. E esse olhar nos permita ter uma atitude de compaixão, de estender a mão para quem sente esse determinado problema ou algumas de suas muitas ramificações. Hoje, a depressão tem atingido pessoas de todas as classes, pessoas de todas as idades, grupos religiosos ou pessoas de todas as nações. Exatamente porque vivemos em um ritmo tão acelerado e que as pessoas, infelizmente, acabam vivendo muito de dentro para fora o tempo todo. Desde a terna infância até a idade adulta, nós notamos que o ritmo que vivemos hoje tem empurrado as pessoas na direção dos transtornos emocionais, porque impede que a pessoa tenha aquele olhar meditativo para consigo mesmo e para com as pessoas em sua volta.
Hoje, praticamente, a comunicação limitou-se a algumas meras e poucas palavras por dia. Esse novo aparelho, conhecido por nossa geração como celular, tem tomado o tempo e a atenção da maioria das pessoas e privado elas de verdadeiras amizades, de uma boa comunicação familiar e dificultado a elas até mesmo a buscarem o equilíbrio em sentido espiritual. E se nós não dermos atenção para com esses assuntos, podemos nos encontrarmos no meio do caminho, envolvidos ou com algum familiar nosso, ou amigo, ou ente querido, envolvido em um transtorno emocional e nos perguntarmos depois o porquê. Então a ideia da acupuntura é exatamente entrar nessa linha terapêutica ocidental, mas também oriental, porque junta as técnicas do Oriente com o Ocidente para ajudar a pessoa a entender primeiro pelo que está passando, para que ela possa aos poucos entender os passos que precisa dar para se recuperar em sentido físico, em sentido emocional, para que se evite inclusive o prejuízo espiritual. Porque normalmente quem passa por alguma patologia envolvendo transtornos emocionais tende a se isolar, tende a buscar ficar sozinha, recuada, fechada numa concha, como dito. E isso faz com que se afete a sua saúde física, se afete a sua saúde emocional e se afete a sua saúde espiritual. Então, muito embora seja um problema de saúde, mas ele pode evoluir em todas as fases e em todas as direções da vida da pessoa, a prejudicando nesse sentido. Mas quando a pessoa entra num processo terapêutico, que muitas vezes pode envolver o uso de medicação ou não, ela é ajudada a dar esse novo significado à sua vida. A ver que muitas vezes o seu corpo está dando uma resposta aos excessos que muitas vezes nós vivemos nessa vida tão acelerada e estressante dos dias de hoje. E ao fazer esse olhar de fora para dentro, ela se permite iniciar um novo processo de recuperação e ressignificação na sua vida. Esse é o objetivo e o propósito da acupuntura e as suas muitas técnicas terapêuticas. Por isso desenvolvemos esse programa a fim de ajudar a você a entender melhor o que é a acupuntura, como ela pode lhe beneficiar em todos esses aspectos, não apenas de uma dor de coluna, de uma dor de uma articulação, mas em todo o aspecto físico e seu, e em todo o aspecto emocional seu, e em todo o aspecto espiritual seu. A acupuntura será tema principal da nossa programação, mas sempre traremos um assunto novo e diverso, com o objetivo de lhe ajudar a entender melhor como devemos dar atenção à nossa vida com um olhar mais amoroso e mais compassivo, não só para conosco mesmo, para também com o nosso próximo. Agradecemos de coração a atenção que você deu à nossa programação e colocamos-nos à sua disposição para responder quaisquer perguntas que você tenha. Para isso, envie para nós um e-mail. Esse e-mail pode ser enviado para acupuntura sementesdobem@hotmail.com e teremos o maior prazer de responder a sua pergunta com base na terapia tradicional chinesa. Para todos vocês,
Um forte abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Arigato.